Eu queria dividir com você uma palavra. Nós temos aqui, no nosso auditório, alguns banners que comunicam algo que nós cremos. Por exemplo, nós cremos que nós somos um lugar para restaurar sonhos e ver propósitos, amém? Nós cremos nisso. Nós temos orado, Senhor, aviva-nos. Isso é uma oração. Uma oração, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Qual que está lá atrás, lá? Ali do teu lado, Seabra. Tem alguém aqui, alguém perfeito aqui entre nós? Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém quase perfeito? Também não? Então tá bom, então beleza. Ninguém vai precisar sair então. Nós também cremos que nós cantamos a palavra, por isso que tem música no culto. A gente cantar a palavra, cantar a fé, cantar o que nós cremos, e para orar cantando. Louvor, meus irmãos, é isso. É cantar a palavra, cantar a fé e orar cantando. E nós também cremos que de repente Deus faz. Amém? E hoje eu queria estudar com vocês alguns de repente que a Bíblia registra. Alguns de repente que a Bíblia nos mostra. Alguns de repente que nós encontramos nas Escrituras. Então vem comigo e vamos estudar juntos esses textos hoje. Abriu aqui, estava travado aqui o meu tablet, abriu. Bora, vamos lá então. Tem algumas percepções bíblicas que em algum momento elas saltam e elas começam a nos acompanhar. E esse ano, lá no começo do ano, eu preguei uma palavra chamada, que o título era, de repente vem o avivamento. E aí surgiu a frase, de repente Deus faz. E aquilo, meus irmãos, tem acompanhado muitas pessoas dessa igreja. E nós temos ouvido ao longo do ano, muitos testemunhos de que de repente aconteceu algo surpreendente. De repente, a Pietra começou a ouvir. Estava sem ouvir, começou a ouvir, de repente. De repente, a Brenda, que tinha alergia a glúten, não teve mais. De repente, alguém que tinha dores crônicas, parou de ter. E de repente, nós vamos ouvindo vários testemunhos de coisas acontecendo. De repente, alguém orou por um emprego e conseguiu um emprego naquela semana. De repente, alguém precisava resolver um problema e aquilo se resolveu. De repente, quando nós menos esperamos, Deus nos surpreende. E também é verdade que o de repente, ele também tem um viés doloroso. De repente, a gente recebe uma notícia triste. De repente, alguém morre. De repente, alguém recebe um diagnóstico de uma doença grave. De repente, alguém perde o emprego. De repente, dá uma briga, dá uma confusão, a casa cai. Isso mostra, meus irmãos, que nós não temos controle de muitas coisas. Nem para o bem, nem para o mal. Isso mostra como a vida é dinâmica, surpreendente. E como nós temos que nos dar conta que você não controla uma série de fatores. Você não tem controle sobre muitas coisas que os outros fazem e que até mesmo, enfim, o sistema, o mundo, enfim, acontece com você, você não tem controle. Então, nossa vida, o de repente me lembra isso. Eu não controlo. Quem aqui gosta de ter controle de tudo? Lamento dizer, você não consegue. E quanto mais tu tenta controlar as coisas, maior é o risco de tu ficar frustrado, adoecer, porque nós não conseguimos controlar todas as situações.
E eu vou mostrar para vocês aqui dois personagens bíblicos, dois homens de Deus, dois grandes servos de Deus, um do Antigo e um do Novo Testamento, que de repente a vida deles sofreu um grande impacto. De repente aconteceu algo que eles não esperavam. De repente eles tiveram que mudar o rumo da sua vida. O primeiro que eu quero me referir é o profeta Elias. Eu estive estudando a vida de Elias e eu fiquei surpreso com algumas coisas. Por exemplo, capítulo 18 do livro de 1 Reis mostra Elias enfrentando os 450 profetas de Baal. Sabe o que é isso? É 1 contra 450. Se é difícil um lutar contra 2, contra 3, imagina 1 contra 450. Foi isso que Elias fez. Ele enfrentou 450 profetas de Baal. Chamou eles para um duelo, um desafio. Vamos testar qual Deus responde à oração. Qual Deus tem realmente poder. E ele sai vitorioso. Foi uma epopeia. Foi uma vitória épica. Entrou para os livros sagrados. Entrou para a Bíblia como um grande feito de Elias. Foi registrado. Escrito. Olha o que Elias fez. Mas a Bíblia diz, no capítulo seguinte, que após um grande feito, após derrotar os profetas de Baal, após fazer chover, ele profetizou que ia chover. Fazia 3 anos que não chovia. Ele disse, hoje vai chover. E adivinha, choveu. E mesmo assim, depois de tantos feitos, tantas proezas, olha o que ocorreu com ele. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Diz assim o texto bíblico. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele não teve medo dos profetas de Baal, mas teve medo de Jezabel, a esposa do rei Acabe. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou debaixo de um pé de uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias pediu para morrer. Ele não foi um suicida, porque ele não tirou a sua vida, mas ele pediu, Deus, chega, eu quero morrer, me ajuda, me leva. Olha qual foi a oração que ele fez. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Essa foi a oração de Elias. E sabe o que Deus fez quando ele orou assim? Deus permitiu que ele dormisse. Ele dormiu. E olha o que diz o texto a seguir. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Qual é a expressão que agora surge? Qual a expressão? De repente. Aparece um anjo. Aparece alguém. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Da onde surgiu comida? Alguém trouxe. Aquele anjo trouxe comida. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos,
De repente, Elias queria morrer. Elias foge de Jezabel. Talvez Elias cansou de lutar, cansou de lutar por aquilo que ele acreditava, e ele diz: eu desisto, tudo que eu faço é insuficiente. Talvez Elias esperasse que depois de derrotar os profetas de Baal, de fazer chover, de cair fogo do céu, ele pensou talvez que Jezabel e Acabe fossem se converter, fossem gostar dele, fossem chamá-lo para ir para o palácio, mas não. Quanto mais milagres Elias fez, mais ele foi odiado. Incrível isso, percebeu? Ele fez um monte de milagre, e o rei queria matar ele. Não, tem que morrer. Quanto mais ele faz, mais eu odeio. E talvez por isso Elias disse: olha, eu nunca vou conseguir agradar aquele rei, aquela rainha, eles nunca vão se render a Deus, então eu quero morrer agora. Desisto. Às vezes, meus irmãos, a gente cansa de lutar por algumas coisas, cansa de lutar por algumas pessoas, cansa de defender algumas ideias, cansa de procurar soluções para algumas questões, cansa de orar por uma conversão, por um milagre, por uma cura, por alguma coisa. Elias cansou, disse: eu quero morrer, não tem mais jeito. Mas aí, meus irmãos, surge o socorro divino. Aí Deus intervém na história. Aí Deus diz: não, Elias, tu não vai morrer ainda. Eu tenho para te fazer, tu tem ainda uma missão a fazer, Elias. Levanta, Elias. Eu vou mandar socorro para você. Eu vou mandar não só comida, vou mandar um encorajador, um mensageiro, um anjo, alguém que vai te levantar. E de repente surge alguém. De repente surge alguém. Meus irmãos, na minha vida, eu tive alguns momentos que Deus mandou um mensageiro, não foi um anjo, mas foi uma pessoa que chegou na hora certa, no dia certo, com a palavra certa, com o socorro certo, para me ajudar. Teve dias que eu cansei, que eu estava esgotado, que eu estava sem saber o que fazer, e surgiu um anjo, um mensageiro de Deus, trazendo socorro, alívio, ajuda, enfim, algo que eu precisava naquele momento. Eu me lembro, um dia, eu acordei um domingo de manhã cedo, e eu tive um sonho com um amigo meu, um pastor de outra cidade. Eu sonhei com ele, eu acordei entendendo de Deus que eu tinha que ligar para ele, e eu liguei para ele. Eu não falava com ele há um bom tempo. Eu liguei para ele e disse: meu amigo fulano, aqui é o Cabral, tudo bem, olha só, como é que tu está? Enfim, conversei com ele um pouquinho e disse: eu tenho para te dizer uma palavra, eu sonhei contigo essa noite, eu orei por você, e Deus mandou te dizer isso. Meu irmão, aquele cara começou a chorar, aquele pastor começou a se quebrantar e disse: Cabral, olha, eu escrevi uma carta hoje de demissão, de desligar, eu estava querendo largar tudo, jogar tudo para cima e ir embora, porque eu não aguentava mais, mas a tua ligação foi um de repente de Deus, uma mudança, uma palavra que me deu ânimo, que me deu alimento para mais 40 dias, que me levantou. E assim, meus irmãos, às vezes alguém nos levanta, e Elias se levantou, e por 40 dias ele seguiu caminhando em direção ao Horebe. Ele ganhou uma direção, ele ganhou um propósito. De repente, meus irmãos, Deus envia provisão, Deus envia alguém, Deus envia um amigo, Deus envia um ombro, Deus envia uma palavra, Deus envia socorro, recurso, alimento, remédio. De repente, Deus dá uma missão. Elias achou que tinha acabado a missão dele, que não havia mais nada para fazer, e Deus diz: não, Elias, tu vai para o Horebe, tu vai ungir um novo rei, tu vai levantar um novo profeta, tu vai lançar capa sobre Eliseu ainda, eu ainda tenho coisas para você fazer. Não acabou a história, Elias, não acabou. Eles não gostam de ti, mas eu te amo, Elias. Eles não acreditam em ti, mas eu acredito. É incrível. Acabe e Jezabel não acreditavam no profeta Elias, mas Deus disse a Elias: Elias, mas eu acredito em ti, Elias.
tu é meu servo. E assim foi a vida de Elias. Ele se levantou, ele foi para Horebe. No Horebe ele tem aquela experiência incrível, né, de a brisa de Deus tocar nele, né? Não foi o terremoto, não foi a ventania, mas foi a brisa. Ele unge Jeú, depois ele volta, ele lança a capa sobre Eliseu, depois ele é levado ao céu de uma forma sobrenatural, ele é arrebatado, vai para o céu, some, enfim, mas teve um momento, de repente, que mudou o rumo da vida dele. Quer outro exemplo? Bem diferente, agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo Paulo, né, o Saulo de Tarso. Atos 9, você conhece esse texto? Atos 9, do 1 ao 4. Diz o texto que Saulo sai em viagem para Damasco para perseguir os cristãos. Olha o que fala o texto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, qual é a palavra que aparece agora? Qual é a palavra? De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, ele saiu para perseguir os cristãos, mas de repente ele tornou-se um cristão. De repente o perseguidor se converte. De repente aquele que odiava os cristãos se torna um dos cristãos e passa a ser odiado pelos seus antigos companheiros de religião. Saulo, a conversão de Saulo tem uma marca: foi de repente. Ninguém planejou, não teve um culto, não teve um pregador pregando para ele, não teve uma conferência, não teve uma campanha, não, teve um Deus que se manifestou numa hora que ele não esperava. Teve um encontro inesperado com Deus, de repente. De repente, ele se converteu. Sabe aquela pessoa difícil, que você prega, fala de Jesus e ele nunca se converte? Quem sabe um dia ele vai sair de casa e de repente ele vai se converter. Amém? Amém? Você confia nisso? Eu creio nisso. Amém? Quem sabe? Quem sabe tem aqui entre nós hoje, ou aqui na internet, alguém que diz: eu nunca vou ser cristão, mas hoje de repente vai ser. Vai se converter, vai se encontrar com Jesus, vai ter uma experiência com Ele, vai ter um encontro. Agora, você sabe, se você conhece a história, tem alguns detalhes interessantes. Saulo caiu assim na terra, né, com aquela glória, ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E quando Saulo se levanta, sabe como que Saulo está? Cego. De repente, perdeu a visão. De repente, perdeu o controle. De repente, não tinha mais controle de nada. Aí Deus faz o quê? Deus fala com Ananias: Ananias, tu vai visitar o Saulo, tu vai orar por ele, e tu vai abrir os olhos dele. E de repente, Saulo, que estava cego, ficou curado. De repente, apareceu Ananias, verso 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Atos 9:18. Interessante isso. Aquele que era incrédulo se converte, fica cego, vai para Damasco, aparece alguém que ele não conhecia, que era Ananias, que o chama de irmão Saulo, ora por ele, ele abre os olhos e diz: eu quero ser batizado agora.
Eu quero ser um de vocês. Eu quero fazer parte desse caminho. Como eram chamados os cristãos, né? O grupo do caminho. Eu quero fazer parte desse movimento. E ele foi batizado. Tornou-se um cristão piedoso. Tornou-se um missionário, um servo. Foi perseguido, sofreu. Mas ele entendeu que aquele encontro que ele teve com Deus, de repente, mudou a vida dele. Minha oração, meus irmãos, eu tenho orado por isso, é que muitas pessoas pelas quais nós temos orado, de repente, se convertam, amém? De repente, queiram se batizar. De repente, digam amém. Há pouco tempo atrás aqui, a Fernanda disse, pastor, eu tenho orado há muitos anos por uma cunhada, e de repente ela se converteu, e de repente ela quer se batizar. Ela estava aqui no curso com a gente. De repente. Por isso, meus irmãos, isso mostra mais uma vez, que você e eu, e qualquer pessoa desse mundo, não tem controle sobre todas essas coisas. Você controla o mínimo de coisas. Você controla poucas coisas. As coisas mais sérias e importantes da vida você não controla. Você não controla. Mas de repente, Deus surpreende a gente. Agora, quero terminar essa reflexão falando de um outro de repente, que nós já falamos aqui algumas vezes, que foi em Atos capítulo 2. Foi um de repente na cidade de Jerusalém. Em Jerusalém houve o primeiro avivamento neotestamentário. O primeiro registro bíblico de um avivamento foi em Jerusalém, nesse dia. Atos 2, versículo 2, diz que, de repente, a casa ficou cheia da presença de Deus. De repente, diz o texto, que Atos 2, verso 2, diz assim, ó, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Veio um som do céu, um som, como se fosse um vento, não foi um vento, foi um som. Foi um som parecido com um vento, que encheu a casa. E aí diz o texto, e eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E o texto vai dizer, meus irmãos, na sequência do texto, que havia ali 15 grupos, 15 etnias, pessoas de 15 diferentes lugares. E aquelas pessoas de 15 lugares diferentes foram surpreendidas com o que aconteceu com aquelas pessoas que receberam um encontro com o Espírito Santo, que foram cheias do Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro prega. E sabe qual é o primeiro sinal que aquele avivamento causou? 3.000 conversões. A multidão de gente se converteu. A igreja, Rodrigo, era pequena, passou a ficar grande no dia seguinte. Saiu de poucos para muitos. Por quê? Porque de repente uma multidão de gente se converteu e se espalharam pelo mundo antigo, levando consigo o testemunho, a experiência que havia vivido naquele local. De repente, meus irmãos, o Espírito Santo transforma uma cidade, transforma uma igreja, transforma um grupo. O texto diz que todos, sabe por que é difícil haver um avivamento? Porque ele é um movimento coletivo, não é uma pessoa ser cheia do Espírito, não é duas, não é três, não é cinco, é um grupo inteiro. Por isso que é algo que tem que se buscar muito, porque é um movimento que tem que envolver muita gente. E de repente isso acontece. E de repente todos ficam cheios. E 3.000 pessoas se convertem. De repente vem o avivamento. Meus irmãos, eu termino te fazendo uma pergunta. Pensa aí rapidinho. Quais foram alguns de repentes na tua vida?
Quais foram alguns de repente? Quais foram? Às vezes você está esperando algo de Deus por muito tempo, tu até esquece daquilo, e de repente você é surpreendido. De repente, Deus começa a fazer coisas diferentes que você não imaginava. A minha oração nessa noite é que você experimente muitos de repentes de Deus na tua caminhada, amém? Muitos de repente. Que você diga assim: Deus, eu realmente não controlo muitas coisas. Não vai ser na força do meu braço que algo vai acontecer. Não vai ser pelo meu esforço pessoal. Não vai ser pela mão de alguém. Às vezes a gente acha que a solução está na mão de alguém, né? Não, não está na mão dele, está na minha mão. A gente acha que está em você. Não, não está em você, tu não consegue. Mas está em Deus. Deixa eu te dar alguns motivos para alimentar a tua fé. Sabe, eu oro constantemente, porque eu creio nas orações mais, sabe aquelas orações mais improváveis? Eu creio que uma hora para outra, quando eu menos esperar, Deus vai fazer. Por isso que eu oro. Cabral, tem orações que tu fez e ainda não teve resposta? Várias. Mas elas não me fazem parar de orar, porque eu creio que de repente Deus faz, que de repente acontece o milagre.